Se nunca fez essa experiência, comece a ler a Bíblia. Se você esse ano ainda não começou a ler a Bíblia mais uma vez, quando você começar, comece lendo a Bíblia, pensando na morte e na vida. Ou pensando na vida, na morte e na vida. Ou ainda pensando na vida, na morte e na vida ou na morte. Tá bem? A Bíblia é toda assim. Ela vai falando de vida e de morte. E depois ela nos apresenta ou a vida ou a morte. Ou ainda eu poderia dizer, meus queridos irmãos, me permitam, a Bíblia o tempo inteiro nos apresenta a vida e a morte. E nos diz, escolha. Vamos pensar? Eu acho que não vai dar tempo de os irmãos abrirem suas Bíblias todos os textos. Eu vou citando, e se você conseguir, você acompanha comigo, senão você presta bastante atenção. Tá bom assim? Eclesiastes 9, capítulo 5. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Diz assim: irmãos, eu acho que os irmãos nunca viram uma mensagem como a que eu vou fazer hoje, então me desculpem, eu só vou ler a Bíblia. Tá bem? Vamos lá? Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Vou continuar. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Até o seu amor já pereceu. Já não tem parte em coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Guarde isso. Os mortos, os vivos sabem de uma coisa, que hão de morrer, e nada mais deles vai ficar. Aí quando você diz, ai Deltinho, não, a memória deles fica, a memória deles fica para você e para mim, deles não, porque eles não se lembram de mais nada. O amor com que eles nos amavam é só uma memória, mas eles não nos amam mais como nos amavam, porque nem disso se recordam. Mas os vivos sabem de uma coisa, que vão morrer. Eclesiastes 7, 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Melhor é ir à casa onde tem alguém morto, onde alguém morreu. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens. E os que estão vivos, que sabem que vão morrer, aplicam isso ao seu coração. No próximo sepultamento que você for, pense nisso. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Cristo aparecerá segunda vez, sem pecados. A da primeira vez ele veio e não pecou. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Mas, assim também Cristo oferecendo-se uma vez,
Do versículo 27, aos homens está ordenado morrer só uma vez. Você pode pensar o que você quiser pensar a respeito da morte, mas a Bíblia ensina, aos homens está dado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Que Deus nos abençoe. Eclesiastes, que nós estávamos lá, capítulo 12, versículo 7, diz: o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Mas vamos abrir a nossa Bíblia, Eclesiastes 12, versículo 7. Este texto, inclusive, de Eclesiastes 12, é um tratado de geriatria. É o primeiro tratado de geriatria que eu vi. Depois vocês podem ler. É muito legal. A gente vê que os dentes vão ficar moles, a gente vê que os braços vão ficar fracos e as pernas também. A gente vê que os ouvidos e os olhos vão enfraquecer. É um tratado de geriatria. E depois ele diz, o pó volta à terra, como era, mas o espírito volta a Deus. O pó volta à terra, como era, mas o espírito volta a Deus. Vamos voltar? Os vivos sabem o quê? Que vão morrer. É bom estar no lugar onde tem luto, porque ali a gente aplica o coração. É dado ao homem morrer uma só vez. Depois disso vem a morte. O corpo volta ao pó, como era, mas o espírito volta a Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, o livro de Gênesis é um livro maravilhoso, né, meus irmãos? Ele é um livro extraordinário e ele é um livro que cobre mais ou menos 2.500 anos de história. Depois do livro de Gênesis, nós temos mais 1.500 anos até Jesus. E de Jesus até nós temos mais 2.000 anos. Muito interessante, né? Só o livro de Gênesis cobre 2.500 anos de história. Então, a gente tem que entender o livro de Gênesis e conhecer muito, e ele é muito importante. Mas o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O versículo 27 diz assim, e assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Em Gênesis 2, no versículo 7, logo depois, a gente vê assim, formou Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E fez Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe em suas narinas o fôlego da vida. Lá em Eclesiastes, lembra? Acabamos de ler? O corpo volta ao pó, como era, mas o espírito volta a Deus. Ainda no capítulo 2 de Gênesis, versículo 8 e 9, nós vemos assim, ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista, e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam só, a palavra de Deus nos fala da árvore que estava no jardim do Éden. Quando a gente fala de uma árvore no jardim do Éden, a gente sempre lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal. E alguns, erradamente, ainda pensam numa macieira, porque acham que a fruta, né, que tem muita gente, vocês riram? Tem muita gente que pensa que a fruta que estava lá, que não podia ser comida, era maçã. Não sei de onde tiraram isso. Era a fruta do conhecimento do bem e do mal. Assim como às vezes a gente diz, eu já falei, a gente de vez em quando fala que Jonas foi engolido por uma baleia. Ele não foi engolido por uma baleia. E Pedrinho, pregando semana passada, falou a baleia gente, não sei de onde tirei isso, né? Ele brincou com a gente, né? Mas tem coisas que a gente coloca na cabeça da gente que elas não estão na Bíblia. Na classe dos jovens, a gente tinha uma irmã que, de vez em quando, ela fazia citações muito legais, mas que nunca estavam na Bíblia, e a gente ria muito com ela por isso. Né? Mas não tem uma história de maçã aqui, tem uma história de conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas vejam só, que a gente só lembra dessa árvore. Mas eram duas árvores que estavam no meio do jardim do Éden. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a primeira a que a Bíblia faz menção era a árvore da
vida. Muito bem. Gênesis 2:9, então, vou ler de novo. E o Senhor fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2 ainda, versículos 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu não sei se o som, eu tenho uma voz muito pesada, então se eu aproximo e ficar, se vocês puderem tirar o ganho um pouquinho, eu fico mais à vontade para falar. Obrigado, queridos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja só, ele nos colocou no jardim do Éden, colocou no meio do jardim a árvore da vida, e junto à árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele nos diz, certamente morrerás. É porque o homem não foi feito para morrer, mas se ele pecar, ele vai morrer. Mas depois de ter pecado, Deus nos afastou da árvore da vida. Olha só, no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Nem toque nela, você vai morrer. E o homem tocou e a morte entrou. Mas depois que a morte entrou, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a gente aprende o seguinte: então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, que coisa rica, o homem todos os dias ouvia a voz do próprio Deus, passeando pelo jardim e conversando com ele. O homem e a mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Os homens nunca haviam se escondido do Senhor, mas agora estavam escondidos do Senhor, porque eles mesmos entendiam que já não tinham mais a comunhão que antes tinham com o Senhor, porque o pecado havia acabado de entrar. Chamou, porém, o Senhor Deus ao homem. Deus queria estar com o homem. Deus veio para estar com o homem. E lhe perguntou, onde estás? Como se Deus não soubesse. Essa era a pergunta, era para chamar a atenção de Adão. E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Versículos 12 a 15. E disse o homem, a mulher que tu me deste por companheira, deu-me da árvore que eu comi. Agora começa uma sequência de transferência de responsabilidade. A gente transfere a responsabilidade da vida da gente sempre para a mão dos outros. Então disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente. Ele não perguntou à serpente, ele disse, porque a serpente já estava com a sua sentença lavrada. Por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo, e sobre teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí Deus vem fazendo uma série de colocações para o homem e para a mulher, e depois nos versículos 22 em diante. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não aconteça que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Guarda isso no seu coração. O jardim do Éden
estava ali e tinha várias árvores, mas no meio do jardim do Éden tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte entrou, mas ainda restava a árvore da vida, e Deus impediu ao homem de chegar à árvore da vida, como nós vamos ver agora, porque se o homem chegasse à árvore da vida tendo pecado, ele viveria eternamente pecando. Se nós fôssemos fazer a conta, nós veríamos que de Adão até nós, são mais ou menos 6.000 anos, estaria o nosso Adão, o primeiro, vivendo até hoje, com 6.000 anos de pecado, e para sempre afastado de Deus. Porque Deus vinha ao jardim ter comunhão com o homem, mas agora o homem não pode mais ter comunhão com Deus porque está afastado. E o homem viveria então eternamente afastado da comunhão com Deus e de qualquer possibilidade de comunhão com Deus. Então Deus, quando disse, se você comer, você não vai ter mais comunhão comigo. Que dor! Deixa eu continuar. Eu tenho só que ler a Bíblia hoje. Versículos 22 a 24. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tirado, para lavrar a terra da qual o próprio homem fora tirado, foi feito do pó da terra. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, Deus impediu e conferiu que o homem não alcançaria mais a árvore da vida, ou seja, que o homem vai morrer. Nós já sabemos. Por que todos os vivos sabem que vão morrer? Porque Deus marcou isso em nós. Vocês vão morrer, não tem mais acesso à árvore da vida. Gênesis 6:3 diz assim: então disse o Senhor, não permanecerá mais o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, os seus dias serão de 120 anos. Aqui tem um negócio muito interessante. O homem foi feito para viver para sempre, mas o homem pecou, Deus o afastou, o impediu de chegar à árvore da vida, então ele vai morrer. Mas o homem pecava tanto, que todos os seus pensamentos tendiam para o mal a essa época, com mais ou menos 1.500 anos só de existência. Deus fala para Noé, construa uma arca, porque eu vou condenar o mundo inteiro. E os dias dos homens serão de no máximo 120 anos. Alguns erradamente entendem que Deus estava dizendo que o dilúvio iria acontecer no máximo dali a 120 anos. Não é isso. Ali, o homem que vivia eternamente, agora não vive mais eternamente, mas ainda vivia de uma forma muito longeva, 969 anos, como Matusalém, por exemplo. Ainda esses dias eu estava lá dando uma cortada no cabelo e ouvi do lado um rapaz falando com o outro, 2 cabeleireiros, um falando para o outro. Não era assim não. É porque muitos provam para a gente que o contar dos anos nessa época era muito diferente do que é hoje. Então não eram 969 anos, na verdade. Eu falei assim, aí quando terminou de cortar o cabelo e fazer a barba, eu... Posso falar uma coisinha para vocês? Se vocês forem ler o relato do dilúvio, vocês vão ver ali o ano sendo contado direitinho, mês a mês, até que se passou um ano inteiro. Então, o ano naquela época era de 365 dias mesmo, como é hoje. E Matusalém viveu 969 anos, mesmo do jeito que viveu. Não pensa outra coisa não. E um outro ficou olhando para o outro. É verdade, não tinha visto isso. Mas agora Deus põe uma coisa no código genético da gente, que a gente chama de telômeros, eu falei para ele, que é um negocinho, que é um reloginho da nossa vida, que realmente o homem tem carga genética para viver até 120 anos. Não é assim? Já tinha pensado nisso? É isso. O homem tem carga genética para viver 120 anos, mas isso descobriram no final do século passado, na década de 70 e década de 80, que eles descobriram isso. Que coisa, né? E a Bíblia já fala isso há 4.000 anos atrás. Maravilhoso. 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 Essa Bíblia a Bíblia. A Bíblia, ela é verdade. E se a ciência fala contrário à Bíblia, é porque a ciência ou não conhece a Bíblia, ou como Romanos diz, conhece, mas nega por causa da impiedade.
Tem muitos homens que negam a Bíblia porque não conhecem, falam dela com uma arrogância, com uma empáfia, como se dela conhecessem, sem nunca terem lido. E outra coisa é que a Bíblia não se conhece a Bíblia só por ler, como muitos teólogos fazem, doutores da Bíblia, mas não conhecem a Bíblia, porque a Bíblia só se conhece pela direção do Espírito Santo, não é só pela simples leitura e o estudo. Tem que ter a direção do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, as muitas leituras da Bíblia não vão te servir. Será que não? Ela é capaz de transformar e de nos fazer sondar. Ela sonda o Espírito. Ela sonda e separa os pensamentos e as intenções do coração. Eu já vi somente a leitura da Bíblia fazer pessoas se converterem. Então, continua, mesmo que você não creia, continua lendo a Bíblia. Um dia, ela vai quebrar o seu coração. E ela vai quebrar o seu coração. E você vai poder dizer, mas quero ou não quero. Capítulo 5, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e a imaginação dos seus pensamentos, dos pensamentos do seu coração, era má continuamente. Versículos de 11 a 13. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Eu os destruirei com a terra. A terra será destruída, agora pelas águas. Guarda isso, a terra será destruída, agora pelas águas. Romanos 3, 23, você sabe de cor. Desculpem, a maioria desses textos eu sei que os irmãos sabem de cor, né? Mas eu quero ler, para não ser Edeltinho falando, né? Romanos 3, 23. O que fala lá em Romanos 3, 23 e em Romanos 6, 23? Porque aí fica fácil da gente gravar, né? Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. Romanos 3, 23 vai dizer o que para nós? O que diz lá Romanos 3, 23? E destituídos? Porque todos, quem pecou? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz o quê? O salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é porque todos pecaram, meus queridos irmãos, não há um justo nenhum sequer, e se alguém tivesse sido santo, embora às vezes até em algumas das nossas Bíblias, nós vemos lá Evangelho segundo São João, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, não tem, nem houve, nem haverá, nem um santo. Porque santo é aquele que não pecou e aquele que venceu o pecado. Se você nunca pecou, é porque você venceu o pecado. Se você venceu o pecado, Jesus Cristo morreu em vão. Porque se alguém venceu o pecado já estava vencido. E uma vez vencido o pecado, para que Jesus vai morrer? Porque ele veio para vencer o pecado. E por que ele veio para vencer o pecado? Porque eu e você tínhamos um corpo e um espírito. Mas Paulo diz, com o corpo eu quero fazer uma coisa, que com o meu espírito eu quero fazer outra. Miserável homem que sou, o bem que quero não faço, o mal que não quero está sempre diante de mim. Quem me livrará deste corpo de morte? Romanos capítulo 7. E ele diz, dou graças a Deus por meu Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum santo, por isso, dizer Santo Jerônimo, você pode inventar o nome que você quiser, porque tem santo para tudo. Cada vez que você faz uma prece a qualquer santo, você nega o sacrifício de Jesus, porque você está declarando que aquela pessoa venceu o pecado. E a Bíblia é clara em dizer, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Incluindo a mim e a você. Porque às vezes a gente pensa que a gente é tão bom
que outros acham que depois da morte, os meus atos bons vão me salvar. Se os seus atos bons pudessem te salvar, você está negando que os seus atos ruins foram cravados na mão, no sangue, no corpo de Jesus Cristo na cruz. Salmo de número, capítulo 3, Salmos capítulo 3, versículos de 2 a 4. Muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Muitos dizem, não há salvação para ele em Deus. Estava um camarada lá pendurado na cruz do lado de Jesus, e todos eles diziam, daqueles dois que estavam pendurados ao lado de Jesus, para esse não tem salvação. Talvez até João e Maria, que estavam ali pertinhos de Jesus, estavam olhando e sabendo que Jesus era puro, era reto, era santo, era o Filho de Deus, estivessem olhando para Jesus e dizendo, ele não merecia, mas esses dois sim, merecem. E coitados, para eles não há salvação, mas um deles, sem ter feito nada para merecer, disse, Senhor, lembra-te de mim. E só de ter reconhecido Jesus como Senhor, e ter confiado que Jesus, lembrando-se dele, ele seria salvo, ele ouviu de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tem nada que você possa fazer de bem ou de mal, que te faça o bem merecer a salvação, ou o mal que não possa ser perdoado por Jesus. A única coisa que não tem perdão é se você não aceitar Jesus. Senhor, lembra-te de mim. Na minha mensagem, eu deveria não falar esse versículo agora, mas eu vou falar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só para descansar um pouquinho? Porque na hora que você vê um querido seu morrer, se você não chorar, João capítulo 11, versículos 33 a 35. João 11, 33 a 35. João 11, 33 a 35. Esse trecho fala da morte e da ressurreição de Lázaro. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou, onde o puseste? Responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Aqui tem umas expressões muito interessantes. Jesus comoveu-se profundamente em seu espírito e perturbou-se. E Jesus chorou. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Jesus moveu-se profundamente e Jesus o quê? Jesus moveu-se profundamente e em espírito e perturbou-se. Jesus moveu-se profundamente em seu espírito e perturbou-se. Jesus chorou. Sabe, a expressão da Bíblia aqui, ela quer dizer que Jesus, isso mesmo, já ficou tão cansado de alguma situação que te incomoda, que você chega a fazer, não aguento mais. Não foi isso a expressão, aguento mais, mas Jesus foi em direção a Lázaro, com essa expressão, como se ele estivesse, me permitam a expressão, bufando de raiva. E chorando porque sentia no íntimo do seu coração a dor que a morte trazia. A morte
tocava profundamente ao coração de Jesus, porque João nos ensina que por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver, e para viver eternamente, em comunhão com Deus. Nós não fomos feitos para viver, para morrer. A morte agride profundamente ao coração de Deus, porque a morte é o salário do pecado, é a consequência do pecado. João 3,16 diz: Deus amou o mundo. João 14,16. João 14,6, perdão. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Presta atenção nesse versículo. Esse versículo tem algumas verdades. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro caminho, e isso é verdade, e eu lhes trago a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Não existe outro que possa nos levar a Deus, nem mesmo por intercessão. A intercessão é feita por Jesus Cristo e seu Espírito Santo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai. Sabe o que quer dizer isso? Ninguém vai ter comunhão com Deus de novo se não for por mim. Opa, peraí, Edeltinho, que coisa interessante. Então, quando nós pecamos e fomos afastados de Deus lá no Éden, tem um caminho, tem uma chance, tem um outro jeito de voltarmos a ter comunhão com Deus como era antes. É isso que esse versículo está dizendo. Tem uma chance, tem um caminho, tem um jeito de você voltar a ter comunhão com Deus. Nós somos feitos criaturas de Deus com um corpo e com um espírito. Agora nós aprendemos que nós somos novas criaturas, segundo aos Coríntios 5,17, nós somos feitos novas criaturas. O mesmo Jesus que nos criou, agora nos faz de novo, novas criaturas no sangue dele. E como novas criaturas? Um corpo e um espírito, como todos os outros seres viventes, mas uma nova criatura na qual habita o Espírito Santo de Deus. Agora um corpo, um espírito e a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos almas viventes, habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Novas criaturas. E agora, com o Espírito Santo de Deus, nós podemos ter comunhão. Mas só podemos ter comunhão se aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Desculpa, você conhece isso, eu sei que você conhece isso. Mas eu hoje, na verdade, quero me lembrar de todas essas coisas com você, para ao final do culto eu estar cantando com você, louvado seja Deus. Isto é o Evangelho, isto é a Bíblia. Novas criaturas feitas em Cristo Jesus, para que agora com o Espírito Santo de Deus, eu possa, habitando em mim, ou não sabemos nós que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Que somos templos do seu Espírito Santo? Com o poder que Deus tem de nos criar, Ele também tem o poder e a autoridade de nos recriar em Cristo Jesus, para termos agora essa criatura que vai morrer, que vai voltar para o pó, o Espírito que habita nessa carne, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus habitando na nossa carne. Você acredita que Deus habita mesmo dentro de você? Porque se você não acredita e não sente isso, é porque talvez o Espírito Santo de Deus realmente não habite em você. É impossível não sentir a presença do Espírito Santo se ela habita em você. Mas se você não sente a presença do Espírito Santo, é porque ele não habita em você. E se ele não habita em você, você ainda está na condição da criação original, um corpo e um espírito. O seu corpo vai voltar para o pó. O seu espírito vai voltar para Deus, mas sem comunhão com Ele.
Lucas 9, 23 a 26. Você também já sabe de cor esse. Lucas 9, 23 a 26. Lembrando desse versículo e de outros, que ainda citarei, por esta semana e por algumas semanas me passou muitas vezes pela cabeça fazer outras abordagens e pensar outras coisas com os irmãos. Mas não vou fazer isso agora, senão não vai dar tempo. Mas eu quero que vocês ouçam. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Só esse versículo dá uns 3 meses de sermão, e mais um bocadinho. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O convite é: entregue-me a sua vida, que dura 70 ou 80 anos. Depois disso é enfado e canseira. Entregue-me a sua vida, que eu vou te dar a minha vida. E a minha vida é eterna. Você está disposto a entregar a sua vida? A levá-la para a cruz todos os dias? A negar-se a si mesmo? Ou isso ainda te faz muita falta e muita diferença? Se isso ainda faz muita falta e muita diferença para você ou para mim, é porque talvez no seu coração ou no meu, Jesus ainda não tenha um lugar pleno. E a mensagem de que eu vou morar com Ele para sempre, talvez não fique retumbando ainda na minha memória todos os dias, e me fazendo levantar e lembrar que eu vou partir um dia, e estou feliz, porque vivo mais um, mas muito feliz e esperançoso de que um dia eu possa ver a face do meu Deus, e só tem um jeito de ver a face de Deus, é morrendo. Deus foi quem planejou isso. Atos 4, de 8 a 12. Atos 4, de 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que está curado. Em nome desse é que este está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é só por meio de Jesus. Em nenhum outro há salvação. Deus o ressuscitou dos mortos. 2 grandes notícias agora. A morte a qual estávamos condenados agora foi vencida. O próprio Lázaro que Jesus ressuscitou morreu. Talita, cumi, a menina, morreu. Todos os que ressuscitaram no Velho Testamento morreram. Os que foram ressuscitados por Pedro, por Paulo, morreram. Jesus morreu. Foi ressuscitado por Deus. Voltou ao céu. E agora vive. O Velho Testamento é cheio de profecias a respeito de Jesus. E todas se cumpriram. Então, a Bíblia dá testemunho de Jesus. Mas Jesus também dá testemunho da Bíblia. Porque ele veio para cumprir o que estava na Bíblia, dizendo: ela é verdade. São tantas as profecias que se cumpriram à risca, todas elas se cumpriram à risca, que matemática, estatisticamente, era impossível que aquilo fosse coincidência. E isto tudo estava escrito há muitos anos antes de Cristo.
As últimas coisas escritas a respeito de Cristo foram escritas há pelo menos 400 anos antes dele vir. E todas se cumpriram. Todas. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Pedro, então, não é Pedro, é o Espírito Santo inspirando Pedro, dá um testemunho tão belo quanto este. Mas abra a sua Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 1, este texto chega a me arrancar lágrimas dos olhos. É uma riqueza ler esse texto, é muito emocionante ler esse texto, é muito emocionante. 1 Pedro capítulo 1, versículos de 1 a 9. Olha como é bonito esse texto, olha só, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Que coisa! E nós estamos falando de alguém que nós vimos, que nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos tocaram. Nós estamos falando de alguém com quem nós vivemos e vimos tudo. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que teria sido para esses homens, o que foi para esses homens, e o que teria sido se um de nós pudéssemos ter vivido do lado de Jesus. Mas ele diz na sua oração, eu peço que, não só peço por estes, mas eu peço também por todos aqueles que pelo testemunho deles hão de crer em mim. Então Jesus orou por mim e por você, para que esta palavra e esta declaração pudesse chegar aos meus ouvidos e aos seus ouvidos, e nós ouvirmos da Bíblia. Eu poderia citar historiadores, e um de forma especial, que fala da morte, que fala da ressurreição, e que fala do testemunho de Cristo, fora da Bíblia, mas eu não preciso. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que os nossos olhos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos a respeito, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem foi que falou isso? Jesus. E João estava dizendo, nós vimos a vida eterna vivendo entre nós. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Eu preciso pular para ler o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não deixem de ler os outros versículos que eu não lerei agora por obediência. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mateus 8, 35 a 38. Marcos, 8, 35 a 38. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho se salvará. Que aproveitará o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Mas quando vier a glória do seu Pai, com os seus santos anjos, qualquer que se envergonhar de mim, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ninguém mais vos acuse. A Bíblia chega a dizer que se o nosso coração nos acusa, maior é Deus, que conhece todas as coisas. E que conhece o coração até do miserável pecador. Senhor, lembra-te de mim. Do miserável pecador, de alguém, daquele a respeito de quem se diz não tem salvação para ele. Por isso a Bíblia nos diz, não julguem, só tem um que é justo. Salmo 37, Filipenses 1, versículos 21 a 24. Filipenses 1, versículo 21 a 24. Como eu não sou pastor, eu não sei nada de homilética, então eu posso pregar falando um monte de textos, né? Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Se contudo o viver no corpo trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. De ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se for bom para os meus filhos, para minha esposa, para os meus netinhos, para vocês, que eu vá ficando, então eu vou ficando, se for lucro para o Evangelho. Mas quando Deus quiser me levar, Ele vai providenciar outro para ficar no meu lugar e vai me levar para a presença dEle, num lugar que é só meu, na presença dEle. E eu vou ficar lá vendo a face dEle. A minha esposa, eu te amo muito, minha querida. Meus netinhos, meus filhos queridos, meus irmãos, minha mãe querida, meus queridos irmãos, eu amo muito vocês. Eu não preciso de nada na minha vida, eu não preciso mesmo de nada. Minha esposa está ali, ela sabe disso, eu não preciso de nada na minha vida. Eu preciso de vocês. Só para servir. Mas eu preciso mesmo é que a esperança do meu coração um dia se cumpra, porque isto eu quero. Eu quero ver a face de Deus. Eu quero tocar e andar com aquele que morreu por mim e me salvou, miserável como sou. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mateus 6, 33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Fica tranquilo, o resto ele vai cuidar. O fica tranquilo não está na Bíblia. Busque primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O resto é ele que vai fazer. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hebreus 2:9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte no nosso lugar, a morte por todos nós. Ele provou a morte e nos deu a vida. Pela graça sois salvos da morte, por meio da fé em Cristo. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, porque Ele morreu por nós. Romanos 5, 15.
Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa. Pois, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Se por um homem, o primeiro Adão, o pecado entrou e afetou a todos nós, por um homem, como a Bíblia chama Jesus, o segundo Adão, a vida entrou e pode salvar a todos nós. Por um homem entrou o pecado no mundo, bastava que por um homem o pecado fosse vencido, e o pecado foi vencido. Porque Filipenses no capítulo 2 nos diz: haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte. Por causa dessa obediência, foi obediente até a morte. Por essa obediência até a morte, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus, por essa morte, por essa obediência, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor da vida, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 13. Agora começa o finalzinho da mensagem. Hebreus 11, 13. Porque agora nós começamos uma caminhada nova. Nós estamos andando aqui durante o tempo da nossa peregrinação. Não é assim que a Bíblia chama? Durante o tempo da nossa peregrinação. Nós estamos andando aqui durante o tempo da nossa peregrinação. Júlio, pode deixar. Esse finalzinho não está tão próximo ainda não. Segura um bocadinho, daqui a pouco eu falo para você assim, ó. Pode ir. Hebreus 11, 13. Júlio, como sempre, pronto a servir, já ia fazer o fundo musical para a gente encerrar. O finalzinho quer dizer o seguinte, é porque até agora nós estávamos morrendo e ouvindo que estamos condenados à morte. Já ouvimos que tem um caminho, mas agora eu quero que você ouça mais. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas. Viram-nas de longe e as saudaram. E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Deixa eu dizer a você, todo homem sabe que vai, todos os vivos sabem que vão morrer. Nós sabemos que há um caminho. Eu quero que você se lembre, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, mas não se esqueça. Tem um hino que fala o que esse versículo acabou de falar. Eu vou cantar, e depois vocês cantem do jeito bonito que vocês sabem, mas esse hino diz assim, ó: sou peregrino na terra, e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo venha buscar. Aqui só há descrenças, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. Que beleza, né? Não a minha voz, o hino. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, eu hei de morar. Ah, que riqueza! Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Se eu estou caminhando, eu vou levar um peso muito grande nas costas? Eu vou levar muitos bens materiais comigo para que eles me sejam pesados e me dificultem andar na vontade de Deus? Por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele tem tanta coisa para ele manter, para ele dar conta, para ele sustentar, que às vezes atrapalha de ele estar com Deus. Deus não quer estar conosco só quando nós chegarmos no céu, Ele já quer estar conosco aqui. Por isso Ele se antecipou e mandou o seu Espírito Santo
para que nós, aceitando a Jesus, já pudéssemos começar a ter comunhão com Ele de novo. Você entendeu? E Ele te convida agora a caminhar, a entender que você é um peregrino, mas que você não está sozinho. Eu não vou deixar vocês sozinhos nessa caminhada. Eu vou caminhar com vocês, eu vou habitar em vocês com o meu Espírito Santo. Eu vou com vocês. Eclesiastes 12, 7. Já lemos. O corpo volta ao pó, mas o Espírito volta a Deus. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A ressurreição é parte fundamental da fé. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, você também não acredita que você ressuscitará. E se você não acredita que você ressuscitará, você continuará morto. Para você acreditar que você ressuscitará e que você terá vida, você precisa acreditar que Jesus ressuscitou. E hoje você precisa fazer uma escolha. Se você não acredita que você ressuscitará, hoje você precisa fazer uma escolha. Ou você pede a Deus para Ele te acrescentar fé e você sair daqui acreditando que você ressuscitará, porque Jesus ressuscitou. Ou você não pede e você ainda está condenado. 1 Coríntios 15, 12 a 20. 1 Coríntios 15, 12 a 20. Esse capítulo de 1 Coríntios, você deve ler depois todinho, porque ele fala sobre morte e vida. 1 Coríntios 15, 12 a 20. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Se de fato, porém, Cristo ressuscitou dentre os mortos, se de fato a vida foi trazida por Cristo, se de fato a morte foi vencida porque Ele ressuscitou dentre os mortos, então Ele foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 21. 1 Coríntios 6, 14. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. 2 Coríntios 5, 15. 2 Coríntios 5, 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreremos. Logo todos morrerão. Ou logo todos morreram. Cristo ressuscitou. Cristo morreu por nós. Então nós vamos morrer por Ele. Ou não temos parte com Ele. Nem na sua vida, nem na sua morte, nem na sua ressurreição. Efésios 2, 6. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Outro ponto da mensagem. Fomos criados para viver. Pecamos e agora vamos morrer. Temos um caminho que é Jesus Cristo. Queremos segui-lo em nossas vidas. Ele morreu, mas ressuscitou. Com Ele nós ressuscitaremos. Com Ele nós ressuscitaremos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais. Se nós aqui somos peregrinos, podemos ter com certeza, olha só, a esperança. Esperança nas coisas do mundo não trazem certeza, mas a esperança nas coisas de Deus são certeza. Né?
Se nós morremos com Ele, se nós entregarmos a nossa vida para Ele, nós com Ele também ressuscitaremos. E Ele nos ressuscitou com Ele, Deus nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, eu sou peregrino na terra, mas já estou no céu. Eu ainda não estou no céu, mas a minha certeza é tão grande de que estarei, e quando digo minha, não é minha, é de todos nós, os que aceitamos a Jesus Cristo, a nossa certeza pode ser tão grande que nós podemos dizer, como a Bíblia diz, e já nos glorificou, porque no coração de Deus, estes que aceitaram a Jesus já estão glorificados. Mas nós já fomos glorificados? Não, seremos quando estivermos na presença dEle. Mas no coração dEle, já estamos glorificados. É só uma questão de tempo, e o tempo é curto, passa rápido. Graças a Deus que não estamos vivendo eternamente. Graças a Deus que não vivemos 969 anos. Graças a Deus que não vivemos 120 anos. Vivemos 70, 80, o que passa disso é enfado e canseira. E depois, casa de papai. Primeira Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. E aguardardes dos céus, a aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 4:14. 1 Tessalonicenses 4:14. Peraí, desculpem, meus irmãos. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus Cristo. 1 Pedro 1:21. 1 Pedro 1:21. Que por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de todo o coração. Primeiro aos Coríntios, o amor é o maior, porque resta a fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança nós precisamos dela aqui. O amor nós precisamos dele aqui, mas a fé e a esperança nós não precisaremos dela no céu, porque estaremos na presença de Deus e já teremos alcançado o que esperamos. Mas o amor na presença de Deus será conhecido do mesmo jeito que nós somos conhecidos. Nós conheceremos o amor do mesmo jeito que somos conhecidos. 1 Coríntios 2:9. Eu preciso encerrar. Agora é por uma questão de obediência. Eu não vou continuar lendo todo o restante. Eu vou daqui passar para onde sinto que preciso passar. 1 Coríntios 2:9. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. As coisas que o olho não viu. Vamos ler comigo? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram à mente humana, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós precisaríamos falar do inferno, nós precisaríamos falar da primeira morte, nós precisaríamos falar da segunda morte, nós precisaríamos falar da vida eterna, nós precisaríamos falar de tudo isto para que nós pudéssemos entender o que José disse aos seus irmãos. Não temam, o Senhor transformou todo mal em bem. Não temam, o Senhor transformou todo mal em bem. Desculpem a referência do que vou fazer, mas foi a experiência mais dura que já senti no que se refere à morte. Quando meu pai estava partindo, parecíamos que víamos o céu aberto diante dele.
como Estevão. Impressionante aquilo. Aquilo foi impressionante, foi muito marcante. Mas não se afasta do meu coração esta palavra. O Senhor transformou todo o mal em bem. Toda dor, todo sofrimento aqui experimentado, agora é transformado em bem. Para a glória de Deus Pai. O Senhor transformou todo o mal em bem. Não há nada que possa consolar o coração de uma esposa, o coração de um esposo. Não há nada que possa consolar o coração de um pai, ou de uma mãe, ou de um avô. Não há nada que possa consolar, a não ser Jesus Cristo. Jesus chorou, mas deixou uma mensagem clara. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós fomos feitos para servirmos no jardim. Do jardim nós fomos expulsos, mas fomos recriados em Cristo Jesus, não mais para voltarmos ao jardim. Pedro nos ensina, a carta de Pedro, não é de Pedro, desculpem, queridos irmãos, desculpem a falha, a carta não é de Pedro, a carta é do próprio Deus para os nossos corações. Sabendo que todas as coisas hão de passar, sabendo que tudo vai se desfazer, que pessoas nos convém serem em santo trato e piedade? Sabendo que somos peregrinos na terra, que estamos longe do nosso lar, mas que o Senhor nos levará de volta, crendo que Jesus ressuscitou, sabendo então que ressuscitaremos com Ele. Eu pergunto a você, se Deus dissesse, ou nos desse a opção de escolher, se Deus desse a mim e a você, francamente, se Deus desse a mim e a você a condição de escolher, olha, eu vou fazer um novo céu e uma nova terra, e vou fazer um novo jardim do Éden, e vou colocar vocês de novo lá no jardim do Éden, e nunca mais vocês vão morrer no jardim do Éden. Vamos voltar ao que era antes. E todos os dias, pela viração do dia, eu venho passear com vocês e conversar com vocês. No entanto, vocês ainda estarão em seus corpos e por isso não poderão me ver. Assim como Adão e Eva, que nos seus corpos, mesmo sem pecado, não poderiam e não viram a Deus. Ninguém viu a Deus, nem mesmo Adão e Eva, antes de pecarem. A Bíblia nos ensina. Podem vocês voltar ao jardim. Podem vocês voltar ao jardim e como eu coloquei uma espada flamejante ao redor da árvore da vida, agora colocarei uma espada flamejante ao redor do jardim e o mal não vai entrar. Vocês estarão lá dentro totalmente protegidos do mal, eu garanto. Primeira opção. E vocês vão viver eternamente. Segunda opção. Para o jardim vocês não vão voltar. Eu tenho poder para fazer o que eu quiser, mas para o jardim vocês não vão voltar. Nos seus corpos também vocês não vão viver. Vinde benditos de meu Pai, possuam por herança a casa que está preparada para vocês desde antes da fundação do mundo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. No céu não se casa nem se dá em casamento, mas vocês serão como os anjos, vocês poderão ver a glória de Deus. No céu não haverá mais o mar, porque ele terá passado. O sol e a lua não brilharão mais, porque não haverá mais necessidade, porque brilhará a face do próprio Deus. A árvore da vida estará ao redor do rio, dando os seus frutos em todas as estações para a vida das nações.
Não haverá mais noite, não haverá mais pranto nem ranger de dente. Nunca mais os portões da cidade se fecharão, porque não haverá noite, e o mal nunca mais ali entrará. Primeira opção: podem voltar para o jardim e ir encontrar todos aqueles que vocês perderam, e viver com eles eternamente, e tendo comunhão de ouvirem a minha palavra, mas não vendo a minha face. Ou, morram, esqueçam de tudo que por aqui fica, porque eu quero que vocês vejam a minha face, assim como eu vejo a de vocês. Qual opção você escolhe? Pode fazer a sua opção hoje. A primeira opção é fictícia, mas a segunda é verdadeira. A primeira opção é só para estimular a cabeça da gente. A segunda não. A segunda é verdade. Se no seu coração ainda tem uma sombrinha de vontade de você viver aqui eternamente, seria muito bom vivermos aqui no Jardim do Éden. Gente, o Jardim do Éden nem espinho dava. Se vocês forem olhar a Bíblia, ela vai dizer para você e para mim que depois do pecado é que começou a haver espinho, nem espinho tinha. Os animais não mordiam os animais, eles eram todos herbívoros, o leão era herbívoro, a Bíblia ensina isso. Não tinha morte. Que riqueza! Vou encontrar papai e vovô, meu bisavô, vou encontrar todos os meus queridos. Não, meus queridos irmãos, eu quero encontrar papai do céu. Eu quero ver a face do meu Deus. E quero andar com ele para sempre. Que Deus nos abençoe. Que nunca mais a morte trouxesse lágrimas inconsoláveis aos nossos corações. E que nunca mais, na alegria da vida, nos esquecêssemos da bênção e da graça que é a morte para nós. Porque pela morte do nosso corpo, nós podemos ser libertos desse santuário que hoje habitamos, para habitarmos no santuário celeste, que é a casa de Deus. Nós podemos deixar esta habitação, nós podemos deixar este corpo para recebermos um corpo espiritual e celestial na presença do próprio Deus. Um corpo que verá a face do próprio Deus. Um corpo que estará com Jesus aonde ele estiver. Jesus orou e disse: Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Foi por isso que quando nós pecamos, Deus nos castigou com a morte. Mas fiquem tranquilos, Ele mesmo transformou todo o mal em bem. Foi por isso que quando vivíamos de forma muito longeva, Ele encurtou a nossa vida. Foi por isso que Deus, que era eterno, Jesus, se fez mortal como nós e morreu, para Ele vencer a morte. E uma vez vencida a morte, onde está o teu aguilhão? Estamos livres da morte. Um dia desses, é facinho de tocar. Se eu não ficar num tom bom, vocês encontrem o tom que seja bom. Talvez em sol seja um bom tom. Pode esquecer o sol, porque vamos tentar no sol, vamos ver. Se não for em sol, depois você muda. Esses dias eu acordei de madrugada, levantei, orando por uma pessoa muito querida, que está muito doente. Por algumas pessoas, duas de forma especial. E não por coincidência, de jeito nenhum. Quando eu levantei e tirei devagarinho o celular da cabeceira da cama e saí com ele, para depois, mais tarde, ele não tocar e acordar a Débora, quando eu ia saindo do quarto, o meu dedo, sem nenhum movimento voluntário, meu dedo bateu na tela. Eu nem sei como é que aquele negócio aconteceu, porque eu não tinha ligado ainda o celular, eu só peguei ele devagarinho, para não deixar nem ele acender, saí com ele e, de repente, o meu celular começou a tocar uma música que eu depois fiquei ouvindo ela por muito tempo. E enquanto eu ouvia aquela música, eu orava. E aquela música tem uma palavra, ela é toda de uma palavra só, que eu não sei com certeza, mas eu já ouvi
que se não em todas as línguas, pelo menos na maioria das línguas do mundo inteiro, esta palavra é dita do mesmo jeito. Aleluia, o Senhor seja louvado. E eu passei o restante daquela madrugada e o início da manhã ouvindo aquela música, e ouvindo, aí eu fui de propósito lá no celular, naquele negócio abençoado, que é o Spotify. Se for usado bom, é abençoado, assim como a palavra, os olhos, tudo que é bem usado é abençoado. Eu fui lá no Spotify e botei aquele negócio para ficar repetindo. E eu fiquei por muito tempo, meu querido irmão, ouvindo aquela música que diz: o Senhor seja louvado, e ela diz assim: aleluia, 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 aleluia. É simples demais. Aleluia, aleluia. Sabe o que é isso? O Senhor seja louvado por tudo isso. Aleluia. Tá fora. Aleluia. Vamos ver como é que tá aí. Sim? Aleluia. Feche os seus olhos. Louve a Deus, porque um dia você vai morrer. Primeira coisa, louve a Deus, porque um dia você vai morrer. Você consegue louvar a Deus porque você vai morrer um dia, sem se lembrar de que você vai ressuscitar? Você consegue lembrar-se de que vai ressuscitar, sem saber que para ressuscitar você tem que morrer? Você não quer morrer? Você não quer encontrar-se com Jesus? Se você morrer com Cristo, você vai encontrar-se com Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Para mim o viver é Cristo, mas morrer é uma grande vantagem. O Senhor seja louvado. O Senhor seja louvado. O Senhor seja louvado. O Senhor seja louvado pela vida, pela criação. O Senhor seja louvado pela morte. O Senhor seja louvado pela morte que foi transformada em vida. O Senhor seja louvado pela vida que é Jesus. O Senhor seja louvado pela morte de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor seja louvado pela ressurreição de Jesus. O Senhor seja louvado pela vinda, pela volta de Jesus. Aleluia. O Senhor seja louvado porque um dia deixaremos este corpo mortal. E o Senhor seja louvado porque receberemos um novo corpo. O Senhor seja louvado porque o sol e a lua, lindos como são, não existirão mais. Aleluia. Aleluia. O Senhor seja louvado porque a face do próprio Deus brilhará no lugar do sol e da lua. O Senhor seja louvado porque eu não estarei mais como peregrino nesta terra, mas estarei na casa de papai. O Senhor seja louvado porque eu estou livre da morte e do inferno. O Senhor seja louvado porque a minha morte, o meu pecado, foi colocado na cruz pela morte de Cristo e pela sua e única santidade. Aqui entre nós. O
O Senhor seja louvado, porque a santidade de Deus será a minha glória no céu. Eu serei glorificado com Ele, compartilhando, sentindo, servindo em santidade diante de Deus. O Senhor seja louvado, porque a morte não mais pode nos conter. O Senhor seja louvado, porque eu desejo estar na presença de Deus plenamente, ainda que para isso eu precise morrer. Por isso tudo, santo e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós te louvamos, Senhor Deus. Humildemente oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe aos irmãos. Que a paz que só Jesus Cristo pode dar abunde em nossos corações. E que nós sejamos sempre agradecidos. Deus nos abençoe. Abençoada semana, meus irmãos. Vão com Deus.